Tem disso aqui no mercado ainda? Lógico que tem, né? Nós temos algumas empresas que têm CLPs de 40 anos atrás aí funcionando, rodando, e o cara não tem interesse nenhum em trocar, porque não é só. Muitas vezes o cara fala, vou fazer um retrofit, vou trocar o PLC. Não é só o PLC que o cara tem que trocar, né? Tem os acionamentos, tem toda a parte de I/O, né? Tem as partes de sensores, está tudo velho, tudo é da mesma época. Então não é só trocar o PLC. Então, em muitos casos, o cara fala, vou levar isso aqui até onde der. Quando não der mais, eu jogo fora e compro outra linha, outra máquina e assim por diante. Então, tem muito no mercado ainda o PLC 5. Como também ainda tem no mercado SLC 500, que aí sim é o antecessor do Contrologix, né? Então, é um equipamento que aí sim tem uma base instalada muito grande ainda, mas também já saiu do mercado. E aí, por fim, aqui ainda, Professor, ah, pode falar. eu ia perguntar isso aí, Micrologix. Eu Então, tô... ele é uma outra linha, uma outra família de PLC. Essa aqui, ela não foi ainda descontinuada, né? Ou seja, eles fabricam ainda, mas se você for comprar um novo, por exemplo, é só para efeito de spare part, né? Eles não vendem como produto, um projeto novo, por exemplo. Você só encontra ele para reposição. Então, nós Aqui eu temos tenho. essas três famílias mais antigas e, como eu falei, nós temos o Contrologix, que é atual agora. Diga. O Compact Logix está no Control Logix aí nessa família, Isso, né? exatamente. Aí eu vou falar um pouquinho do. Aí entra no 5.000, né? Então, resumo do 5.000. Então, na verdade, o que acontece, gente? Quando a gente fala em software de programação, nós temos softwares diferentes aqui. Eu tenho um para o PLC 5, eu tenho um para o SLC 500, para o Micrologix 5000, para o Micrologix 1200, 1500, né? Que é o código de 1100, 1200, que é o código do produto. E nós temos a família, né? Isso aqui, eles gostam de fazer isso aqui, né? A família Contrologix 5000. E aí, dentro dessa família 5000, a gente tem três linhas de equipamentos. Nós temos uma que é chamada de Soft PLC, vou falar um pouquinho mais para frente dela, que não entra muito no curso aqui. Ou seja, qual que é a ideia? É você ter o teu programa do CLP rodando dentro do PC, não necessariamente com hardware, né, específico para isso. Aí nós temos o Compact Logix, aí finalmente o Control Logix. Por que eu tenho essas três? Bom, o primeiro já citei aqui, né? Isso aqui é para rodar no PC. Ok. Então isso aqui não interfere muito em relação ao que nós estamos vendo aqui. É um PC mesmo, roda no PC. Mas aí eles dividiram em dois aqui, porque o Compact Logix é para aplicações pequenas. E chega também a atender às médias, né? Depende muito do tamanho do teu projeto. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que eu tenho pouco I/O, né? Endereço de entrada e saída, quantidade menor, e principalmente pouca memória. Ou seja, né, se for comparar aí, vocês que já ouviram o Siemens conhece, daria para falar hoje, tá? Que esse cara aqui seria compatível com a linha do 1200 em termos de capacidade. Não vou falar de software, não, porque, como eu falei, o TIA está muito superior aí, né? E também daria para comparar com o S7300, se fosse fazer uma analogia aí rapidinho, né? Agora, quando eu entro no Contrologix, cara, eu estou falando em aplicações grandes. As CPUs, elas suportam não a automação de uma linha ou de uma máquina. Eu consigo fazer a automação da fábrica inteira com a CPU dessa. É viável isso? Não, né? Hoje o conceito de automação é distribuir I/O e distribuir inteligência também, CPU. Mas se eu quiser pegar uma CPU dessa e fazer a automação de uma fábrica, eu faço. Sem, assim, pensar duas vezes. E aí, se for comparar, né, em termos de equipamento, aí sim nós estaríamos falando aqui de uma CPU da 7400 e do 1500. Então, dentro do Control Logix, eu tenho essa divisão aqui, né, entre Compact e Control. É só uma questão de grana, né, aquele negócio de se comprar um Fusquinha para andar na rua, né, ou você poderia andar com um Fusquinha na rua para ir até a padaria, até a farmácia, e o cara compra uma Mercedes para fazer a mesma coisa. Né? Então, dá para fazer? Lógico que dá, André, né? É uma questão de quanto você quer gastar. André, Diga. Oba.
Esses hardware da Rockwell são mais caros que o da Siemens, né? Parece. São bem mais caros. A CPU da Rockwell 5000, você pode botar quase 3 vezes o preço do 1500. Ou seja, por que é tão caro assim? Tem dois motivos, tá? Primeiro que quando você é líder de mercado, como o Siemens e Rockwell, quem quer usar o teu produto que pague por ele. E eles têm esse pensamento mesmo, né? Eles não baixam muito o preço, não. E por que tem essa discrepância de preço tão alto? Porque a linha do TIA Portal da Siemens é relativamente nova. Apesar do 1200 já estar 10 anos no mercado, o 1500 tem, eu acho que 5 ou 6 anos só no mercado. Então, a política da Siemens vamos entrar com os dois pés na porta. Ou seja, eles reduziram mesmo o custo dos seus produtos para pegar mercado, né? Para vocês terem uma ideia, o Rockwell chega a ser 2 vezes mais caro do que o TIA. E se você pegar uma CPU do S7300 hoje, se você for comprar uma nova, ela custa 2 vezes mais caro do que o TIA. Então, não é que o Rockwell é tão mais caro ou o S7300 é mais caro do que o 1500, é que o 1500 está muito barato. Então, a Siemens está sendo muito agressiva no preço. Até quando ninguém sabe. A gente até acredita que vai chegar uma hora aí que esses valores vão acabar se nivelando, né? Para cima. Vou comprar minha antes de acabar essa promoção. Dificilmente vai se nivelar por baixo, né? Mas a Siemens está muito agressiva no preço. Tem CPUs do 1.200 aí, CPUs razoáveis até, né? E custam R$3.500. Isso porque o dólar está alto, né? Estou Se o querendo dólar comprar tivesse um baixo, para a o gente meu estava comprando laboratório. por R$1.500, R$1.800, daria para comprar tranquilo. Se o nosso dólar estivesse no patamar justo aí, né? Então, isso aqui é a família dos 5000, né? A gente está falando Contrologix aqui porque o curso é em cima da CPU do Contrologix. Mas ele atende qualquer um desses 3 itens aqui, né? Por quê? É o mesmo software que a gente usa. Então, quando a gente fala em 5000, a gente tem o mesmo software para trabalhar com ele. Quem que é esse software? É o RS Logix 5000. Eu tenho o SLC 500, é outro software? É RS Logix 500. Eles são parecidos? São, eles tentaram fazer com que a cara do software fosse muito parecida, né? O set de instruções é muito parecido, mas são construções diferentes, né? São totalmente diferentes. Então, tem diferença, sim, entre eles. Para vocês terem uma ideia, dentro do Compact e do Control, eles não são compatíveis em termos de hardware, tá? Não existe essa compatibilidade aqui dentro de hardware. Ou seja, eu tenho aqui um Compact, tem uma plaquinha aqui de I/O que está sobrando. Eu tenho um Contrologix aqui. Posso usar essa plaquinha aqui? Não. Não posso. Né? Ou seja, fisicamente, eles são diferentes. Eles não são compatíveis. Né? Que aí é assim também, né? Com 300, 400, com 200, com 500. André, Ou seja, são linhas diferentes. Diga. o Compact Logix, ele é todo modular, que nem o Contrologix, ou ele também tem built-in I/Os? Não, ele é modular. Ele é igual, é modular também. Esse conceito é igual. O que muda é que o tamanho é diferente, né? O próprio nome diz compact, né? Então, ele tem um outro designer, digamos assim, mas o conceito é igual, é sempre modular. Diferentemente do Micrologix, que já tem os I/Os embutidos, como tem o 1200, por exemplo. Né? Então, gente, quando você falar, eu aprendi a usar o 5000, eu estou apto a programar qualquer um desses equipamentos aqui, vocês vão poder ver isso na prática, que realmente é transparente. Né? Para quem está escrevendo o programa, não importa se é um ou outro, é transparente. E aí sim muda em relação às famílias anteriores aí. Qual que é o lado bom disso tudo aqui? Os softwares da Rockwell são bem leves, né? Você vai instalar o TIA hoje, para vocês terem uma ideia, a máquina, se não me falha a memória, agora no TIA 16, do update 4, ele está ocupando isso aqui, ó, dentro do PC. Você instalando os pacotes, né? A partir da IHM, porque o TIA é uma coisa só, né? IHM, tem o driver. Você tem os pacotinhos que você vai instalando, chega em 95 GB. Então, as máquinas que a gente precisa usar o TIA tem que ser máquinas potentes, né? Eu tenho que ter aí, a Siemens recomenda mínimo 16 GB de RAM, mínimo, né? Mas ela aconselha, né? O melhor seria 32 GB de RAM.
Então, são máquinas que realmente precisam de processador e de memória. Quando a gente cai aqui no Logix, pô, eu estou usando uma VM aqui, ó, Windows XP, com XP32, né? Que aí o próprio XP32 já me limita em 3 GB de RAM. E a máquina funciona, que é uma beleza, né? Ou seja, a parte de software da Rockwell é bem levinha, por isso que o pessoal fala que ela é mais fácil de usar, justamente porque a parte de software é diferente. Vocês conhecem Siemens, todos aqui. Então vocês vão ver, eu vou dar até um exemplo já de cara para vocês poderem já ir se preparando aí, né? Tabela VAT dentro do Step 7300. É a ferramenta, né? Você cria suas tabelinhas, deixa pronta lá, dá um problema na máquina, você já tem a tabelinha com seus I/Os, memórias já cadastradas, você bota o óculos e já consegue interpretar o que está acontecendo antes de precisar entrar dentro de um bloco efetivamente para ver o que está acontecendo. No Rocco tem tabela VAT? Não, não tem. Tem umas tabelinhas para guardar a memória? Tem, mas nada comparado com tabela VAT. De longe, nada disso. Então, PLC tags, né? no caso do TIA, né? Vocês vão ver que, puta, tem umas coisas que você fala, nossa, parte de diagnóstico, quando dá falha na CPU. Cara, a Siemens te mostra o que acontece, o Rockwell também, de certa forma, mostra, mas o Siemens, você aperta o botão, ele abre o bloco e te põe na linha que está o erro. O da Rockwell, ele vai falar, ó, tá em tal lógica lá, se vira. Então, vocês vão ver que ele é muito mais fácil de mexer, porque tem menos recurso. Essa aqui é a verdade, né? Não é porque é mais fácil porque tem mágica. É mais fácil porque tem menos. Então, se tem menos coisa que tem que mexer, menos coisa para aprender, é mais fácil. Então, essa aqui é a primeira historinha, tá? Que eu gostaria de ter contado, que é como funciona a família aqui hoje. E aí sim, agora eu vou entrar aqui no PowerPoint, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em plataforma Logix, que é a família Logix, nós temos isso aqui, ó, é uma arquitetura única de controle. Então todo mundo fala, porra, legal, então é igual o TIA. Vamos lá, né? O TIA, ele veio depois disso aqui, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para quem já conhece, tá? Siemens, sempre comparar é muito bom, né? Mas tentar realmente dividir as coisas, tá, gente? Para a gente poder não achar que faz uma coisa e não faz, tá? Então, quando ele fala em arquitetura integrada com controle discreto de processo, que é o PLC, movimento, que é a parte de motion, né? Inversores, o Logix atende essas 3 arquiteturas, né? Porém, isso não quer dizer que eu tenho um software, por exemplo, que controle tudo isso aí. Não, não é isso. Né? O que ele está dizendo aqui é que a plataforma contém esses produtos. Porque muitas vezes o cara fala, a plataforma única, integrada, o cara já imagina um software único também, né? Não, a Rockwell não tem isso ainda. Todos os controladores operam com o sistema operacional multitarefa. O que é o multitarefa? É ser executado tudo ao mesmo tempo. Né? Então você fala, legal, então ele executa um PLC ao mesmo tempo que um inversor? Com certeza, né? Ou seja, são equipamentos distintos dentro de uma solução de automação. Então, eles são multitarefas, sim, né? Eles trabalham em paralelo, né? Você pega uma parte de motion, parte de movimento, a parte do controle, a parte do inversor, eles estão, sim, em multitarefa. Quando a gente entrar no nosso caso aqui, que é a parte de PLC, né, o curso é de PLC, aí vocês vão ver que esse conceito de multitarefa, aí ele muda um pouquinho. Dentro do PLC, isso vale para qualquer PLC, na verdade, né? Não existe esse conceito de multitarefa dentro do PLC, né? O PLC ele executa sempre uma instrução por vez. A gente não tem multitarefa dentro do PLC. Ele é muito rápido, né? Então dá aquela sensação de que está sendo executado tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não, né? Não existe multitarefa dentro do PLC. Aí entra nisso que eu estou comentando até agora, né? O pacote 5000 é o cara que. O software, né? 5000 é o cara que programa qualquer linha de controladores Logix. Aí vai entrar o Compact Logix, o Soft Logix e também o Control, né? É o mesmo software para os 3. E aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora de manhã ainda, né? Sobre a arquitetura de rede aberta que eles têm. Então a gente vai ver um monte de nomes de redes aí, né? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui na tela, Internet IP, que hoje é o carro-chefe da Rockwell, né? Mas tem o ControlNet também, que é importantíssimo, que a gente vai aprender.
E o DeviceNet, que é o concorrente direto, né? Se a gente puder fazer analogia comparando com o que tem no mercado aí, para vocês poderem entender, é o Profibus da Rockwell, né? O DeviceNet é o Profibus da Rockwell. A diferença é que o Profinet, Profibus, né? O Profibus, por exemplo, não é da Siemens, é uma rede aberta, né? A Siemens ajudou a desenvolver. Já o DeviceNet é uma rede da Rockwell, então tem essa diferença aí. Dá para usar Profibus na Rockwell? Com certeza. Tem placa para isso? Opa, já usei. A Rockwell gosta de divulgar? Lógico que não, né? A partir do momento que você falar, eu tenho uma placa de Profibus, eu estaria abrindo para mais 14 mil fabricantes de equipamentos diferentes usarem as CPUs da Rockwell, sendo que a Rockwell vende os dispositivos para DeviceNet. Então, pensando em mercado, não é viável, né? A Rockwell publicar, fazer propaganda que tem Profibus. Porém, se você chegar lá e falar, cara, eu estou desenvolvendo um projeto, mas eu tenho aqui uma balança, é Profibus, eu quero usar Profibus. Se a Rockwell não tem Profibus, eu vou comprar Siemens. Na hora, ela vai falar, opa, peraí, nós temos aqui também Profibus, né? Eles não perdem mercado, mas eles também não fazem questão nenhuma de anunciar que eles têm o Profibus, né? Algumas coisas vão se repetir aqui na transparência, tá, gente? Eu fui copiando mais ou menos da explicação que tem na apostila. Então, de novo, aqui, ó, sobre os três, né? Controle sequencial, movimento e acionamento. Opa, o sistema é modular. O que significa isso? Você compra apenas o que você precisa. Você não tem a necessidade de, por exemplo, comprar um sistema já com os IOs todos pré-definidos. Então, o fato de ele ser modular significa que você pode comprar só o que você precisa ir montando. Então, você tem lá a CPU, aí você compra um módulozinho de I/O, aí você põe uma plaquinha de saída, uma plaquinha de entrada, uma plaquinha de rede. Você monta a sua configuração do jeito que você quiser. Por isso ele é modular. Isso aqui são André, placas que você compra e vai encaixando. Diga. a posição do hacker é livre? Vamos chegar lá, mas é 100% livre. Não existe nenhuma regra. Ok. Você que determina o jeito de fazer a instalação. E isso é uma coisa bacana. Você não tem, para quem é meio rebelde, né? Sempre aquele cara que fala, você tem que fazer assim. Não, mas não quero fazer assim, né? Sempre tem. Não, eu estou falando porque, por exemplo, aqui tem são todas as entradas, é tudo 4 a 20, por exemplo, os instrumentos analógicos. Aí vai instalar Uhum. um transmissor de vazão. Aí ele pode vir com um protocolo desse novo, DeviceNet, alguma coisa assim, Profibus, alguma coisa. Aí eu tenho espaço lá no rack e eu posso querer meter lá no final um cartão Isso. desse para fazer essa comunicação. Aí, por isso que eu perguntei. Sim, e outra, imagina, tá tudo montado bonitinho, se tiver regras, né? Uhum, Normalmente o cara teria que alterar essa ordem. E alterando a ordem, a gente vai poder ver isso mais para frente, altera tudo dentro do software, né? uhum. Então é bem bacana. Ó, já começando a responder a tua pergunta aqui, ó. A CPU, ela pode ser inserida em qualquer posição? Sim, você escolhe qualquer posição. E aí eu estendo, né? Aqui fala CPU, né? Mas eu vou estender para qualquer outro módulo. Então, a conexão realmente ela é livre, independente do que for, inclusive a CPU. Mas se a gente lembrar aí, o i7-400, que é mais preciso em relação a isso, você tem um rack, onde você encaixa as suas placas, e aí tem algumas posições pré-definidas, né? A CPU só pode ser encaixada em duas posições dentro do rack, e a placa de interface tem que ser a última, tem algumas regras, né? E aqui no Contrologix não existe regra. Outra coisa que é interessante, eu posso ter mais de uma CPU? Putz, posso ter mais de uma CPU. É comum o uso de mais de uma CPU? Comum não é, mas eu posso, tá? Então pode observar que aqui eu tenho uma CPU, aqui onde está minha mão. Opa, não vai cair não, meu filho, isso aqui está caro. Eu tenho aqui ó, uma CPU e no final aqui eu estou com uma outra CPU. Porra, funciona, funciona. A gente vai poder ver, inclusive, daqui a pouco nos slides eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então é possível sim eu ter duas CPUs, três, quatro, cinco no mesmo rack. Bom, mas e aí, como é que funcionam as placas? Aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só me adiantando um pouquinho, quando você tem duas CPUs, as duas podem ler todos os sinais de entrada, beleza, né? O sensor atuou aqui na placa, as duas CPUs recebem a mesma informação. Mas e na placa de saída? Opa, aí eu tenho que eleger quem controla. Duas CPUs controlar a mesma saída, isso não dá, né? Senão vira Brasil, né? Vira bagunça. Então,
Apenas uma CPU controla a saída, a outra estaria recebendo o sinal como se fosse uma entrada. Então, um exemplo, eu tenho uma placa de saída, a CPU aqui na esquerda controla ela, ok. Então, na hora que a CPU mandar ligar uma saída aqui, a outra CPU recebe o sinal como se fosse uma entrada, para ele poder saber, olha, aquela saída está ligada, aquela saída está desligada, mas ele não consegue controlar. Então, é possível ter duas CPUs no mesmo rack? Né? Eu posso compartilhar I/O, posso trocar dados entre elas, inclusive, porém, são dois sistemas totalmente independentes um do outro, tá? Qual que é a ideia disso? É, às vezes, você centralizar a I/O mesmo, né? Economizar em rack, economizar em placa, quando você tem esse tipo de necessidade. É comum? De novo, não, né? Não é comum, mas o equipamento ele suporta e funciona bem em relação a isso. Outra coisa interessante, né? Ele tem esse RIUP. Isso significa o quê? Que eu consigo retirar qualquer módulo, sem exceção, com a CPU ligada. Isso é uma característica também do Contologix, que, por exemplo, é diferente quando a gente fala em Siemens, né? Primeiro, com o E7300 não dá para fazer isso, porque os módulos são ligados lateralmente. Então, se eu tirar um, eu derrubo todos. No E7400, dá para tirar a placa quente? Dá. Desde que eu tenha comprado um rack específico para isso. Não é qualquer rack que eu consigo. Já aqui no Contologix, eu tiro e coloco em qualquer placa. Tanto que eu vou tirar agora aqui para mostrar para vocês, está tudo ligado. Corre o risco de queimar? Não, não corre. Né? Ele foi desenvolvido para isso. Então, observem aí né, na imagem, toda a placa, não sei se vou conseguir mostrar, deixa eu tentar mudar a câmera de visão aqui. Em cima aqui, ó, eu tenho esses botões aqui. Ó. Opa, aqui. É um botão né, que só está desprendendo a parte de cima da placa que está conectada no rack. E esse mesmo botão em cima, eu tenho na parte de baixo da placa. Então, como é que funciona? Eu teria que apertar o botão tanto em cima quanto embaixo, pressionei, puxei. Acabei de tirar a placa. Pode ver que tudo continuou funcionando, né? Eu acho que a minha CPU está sem problema nenhum agora, né? Está vazia. Mas se tivesse com problema, tudo que tivesse rodando aí continuaria funcionando sem problema algum. Eu vou lá, troco a placa, coloco a placa nova, André, encaixou, já deu sinal aqui, já está funcionando. Diga. o hardware que eu trabalho aqui na Celsius, ele é intrinsecamente seguro. Aí os cartões, eles são um pouquinho diferentes, eles são abaulados assim em cima, com as ranhurazinhas, e eu não consegui encontrar esse botão não para soltar o módulo. Precisaria ver exatamente qual é esse módulo aí, né? Posso te Tem que mandar ter uma algum. foto depois no Zap? Tá, depois a gente vê. Isso, manda sim. A gente vai conversando sobre isso também. Agora, aproveitando o gancho aqui, né? Pifou uma placa, eu vou trocar a placa, beleza. Porra, mas e a fiação dela, né? Vamos lá, tem uma tampinha aqui. Você abre a tampinha, você tem toda a parte física de instalação dos I/Os. Aí você fala, pô, eu vou trocar a placa e eu vou ter que refazer a parte física da instalação? Não. Eu saco aqui só o conector, a placa agora está sem conector nenhum. Aí eu vou, tiro a placa, né? Eu posso tirar antes ou depois, não importa, né? Eu tiro a placa, venho com a placa nova, coloco a placa nova e aí a fiação está pronta, né? Eu venho aqui só encaixo a parte da fiação e segue o jogo. Então, o conector, simplesmente eu saco o conector aqui a hora que eu quero, não precisa refazer a instalação elétrica. Né? André, Tem alguns equipamentos que não tem esse conector, né? Se troca a placa, você tem que trocar, tirar os fios e colocar de novo. Diga. durante esse movimento de trocar a placa, ele em nenhum momento dá falha de hardware? De hardware, não. Né? É lógico que ele vai apontar que tem falha, mas a CPU ela vai ignorar essa falha e vai continuar funcionando. O que precisa ser dito, que é importante, né? É que tem gente que acha, não, eu estou com problema, eu troco a placa lá e não acontece nada com a fábrica. Depende, né? Se eu tenho um forno, a placa que queimou é a entrada analógica que está me dando a temperatura do forno, o meu sistema vai parar, né? Eu vou perder o sinal da temperatura, então eu tenho que desenvolver lógicas que quando eu tenho um problema numa placa, eu faço com que minha máquina entre em pause, em hold, né? Ou seja, eu tenho que tomar uma ação em relação ao que está acontecendo, né?
Mas, assim, o fato de eu sacar a placa, Paula, não vai interferir na CPU. Ela não vai falar, olha, tá sem placa, eu vou parar aqui. Isso não acontece. Entendi. A gente consegue saber que está com problema? Consegue, né? E aí você toma as ações necessárias em função disso. Ah, tem uma placa aqui que eu estou recebendo sinal, por exemplo, de temperatura ambiente aqui para botar no sistema. Puta, se uma placa dessa queimar, meu, segue o jogo, né? Não interfere em nada. Mas se é a temperatura do forno, eu faço uma rotina para parar a máquina. Eu paro a máquina, né? Entendi. Mais Você ou tem menos que criar, isso. sempre você tem que criar essa rotina. Ela por si Tem. só não faz. Qualquer cartão que ela Exatamente. detectar problema, ela, se não Ela vai ignorar. impactar diretamente no sistema, ela não para. Exatamente. Lógico, sempre tem alguma propriedade ali que você pode configurar para que tome uma decisão mais drástica, né? Isso existe, tá? Mas o padrão, o default é não faça nada, ignore. Tudo Interessante. pode ser alterado, pode ser configurado, né? Mas a princípio é assim, não acontece nada. Bom, isso aqui já até acabei me adiantando. Eu falei, né? Quando tem duas CPUs, as entradas podem ser compartilhadas entre elas. Isso aqui é uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui na parte da manhã, sobre os limites de cada equipamento, né? Então, a princípio, vou até falar a princípio, porque eu vou ter que discutir isso um pouco mais profundamente com vocês aí, né? Então, a princípio, o que acontece? Eu posso ter 250 conexões. Isso significa que eu tenho limites de conexões. O que são conexões? Aí, daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito, não ainda. Mas só pensando aqui em quantidades, né? Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco, mas eu só posso ter 250 conexões. Conexões são conexões mesmo, placas de entrada, saída, etc. Placa de rede, e assim vai. Bom, aqui está falando que a CPU já vem com uma memória RAM pré-definida, ou seja, você compra a CPU, eu preciso comprar um cartãozinho junto? Não. Ela já tem uma memória RAM dentro dela, e essa memória ela pode ser expandida. Então, aí sim eu compraria uma memória externa para expandir a memória interna. Aí sempre tem aqueles caras que acha que é esperto, né? Ah, então vou comprar uma CPU aqui, a mais baratinha que tem, que vem com pouca memória, depois eu vou lá e só vou expandir na memória. Sendo assim, eu não gasto muito dinheiro comprando uma CPU maior. Essas expansões de memória, elas custam muito mais caro do que se você tivesse comprado uma CPU própria para usar a quantidade necessária de memória. Então, todas essas partes de upgrade que a gente diz, né, que você vai aumentando, pode ter certeza que você tem um custo muito maior do que se você tivesse comprado uma CPU própria para aquele tipo de tamanho de programa. Ah, mas não tem jeito, eu estou ampliando aqui, não imaginava que ia acontecer isso, por isso você tem a possibilidade de aumentar. Mas isso não quer dizer que vai te custar mais barato, né? Bom, isso aqui também é outra coisa importante, né? Não falei ainda sobre modelos, né, de CPU, mas o Contologix ele tem várias famílias aí, né? Ela tem o número da CPU, vou até escrever aqui. Vocês vão perceber aí, quem já fez curso comigo sabe, eu não sei explicar sem ficar escrevendo as coisas, então eu vou usar muito a telinha aqui. Então, quando a gente fala em CPU, é assim, ó, 5550, 5563, 5571. Então, o que aconteceu? Desde quando lançou o Contologix, então, a primeira família que lançou foi essa aqui, ó, 55, esse número aqui é sempre fixo. O 5 seria como se fosse uma versão mesmo de equipamento, e dentro do 5 eu tenho a subversão. Então, aqui eu teria 55, 0, 51, 52, 53, que, ó, a grosso modo, tá, gente? É uma CPU 312, 313, 314, tentando comparar com o Siemens aí, né? Tentar fazer uma analogia aí. Mais ou menos isso. Só que esse 5 aqui é versão mesmo. Depois eles lançaram a 6. Então aí eu fiquei com para cá agora, 55, 61, 62, 63, 64. Aí depois lançaram agora a versão 7. Mesma coisa, tem a 5, 5, 71, 72, 73 e vai embora. Então, esse 5, 6 e 7 é versão. Muda muita coisa, gente? Muda. Quando eles mudam do 5 para o 6, com certeza houve uma mudança significativa no equipamento.
por exemplo, do 5 para o 6, a quantidade de blocos que eu posso ter, a quantidade de tags, aumentou consideravelmente. Do 6 para o 7, mudou um pouquinho a parte de hardware. É justamente o que eu vou falar um pouquinho agora. Conexões. A gente vai ver que eu vou comentar daqui a pouquinho. A família 556, eu tenho 250 conexões, que nem eu mostrei ali agora há pouco. Mas daqui a pouco eu vou falar que quando for a 557, esse número dobrou para 500 conexões. Então, eles foram aumentando a capacidade do equipamento e aí eles foram obrigados a lançarem números diferentes aqui. Isso impacta totalmente ou diretamente também no software de programação. Eu insisti muito com vocês, eu fui chato, vou até pedir desculpa agora aí, em relação ao teste, né? Enchi o saco, pô, vamos testar, vamos ver aí se está tudo certo. Né? Ontem eu testei com a Paula, testei depois com o Márcio mais à tarde. Ou seja, eu fui enchendo o saco aí. Né? No caso do Leonardo, não, porque o software que ele está usando é o mesmo do que eu. E no caso do Gilberto, do Francisco, também não, porque a Johnson já usou a mesma máquina aí, então sabia que estava certo. E por quê? Isso aqui impacta na versão diretamente na versão do firmware do software. Se você pegar, por exemplo, a CPU 5563, ela usa o firmware 16, 17, 18, 19 e 20. Se eu estiver usando uma CPU com 7, já não é mais nenhum desses firmwares, não existe. Começa no firmware 21 e vai até o 32, que é o último que está, se não me engano agora, 32, 33. Então, o que acontece? Se eu pegar lá o RS Logic 5000, que é o que a gente vai usar no software, ele tem essas versões. Vocês devem se lembrar, e quando liga, abre o software, ele aparece na barrinha as versões, e vai até o 20 só. Eu falei, não, mas eu tenho aqui na fábrica uma CPU 557. Cara, eu não consigo mais usar esse pacote de software. Eu sou obrigado a usar quem? O Studio. O Studio nada mais é do que o RS Logic 5000 de uma versão mais nova. Que aí o firmware do Studio começa no 21. Então veja bem o rolo que dá, né? O software é igual? É. A programação é igual? É. Então, o que muda? O firmware. Mudando o firmware, vocês vão poder observar aí, quando a gente for testar, que uma simples janelinha lá, quando você clica em cima do módulo, tem uma que aparece aqui, as informações aqui, um botãozinho aqui. Você pega no estúdio, são as mesmas informações, mas o cara dividiu em duas colunas aqui e o botão está alinhado na direita. É a mesma coisa. As mesmas informações, tudo igual. Só que a janelinha está um pouquinho diferente, porque lançaram uma versão mais nova. Então, quem tem esse tipo de equipamento na planta rodando hoje, tem dois tipos de CPUs, a 63 e a 71. Eu vou ter que ter dois softwares. Mas não dá para ter no estúdio as versões anteriores também? Dá para você fazer uma jogada lá, né? De instalar, mas na verdade você vai ter dois softwares. Para quem vai usar é transparente, porque quando você abrir o estúdio e falar, vou trabalhar com essa CPU, ele vai abrir esse pacote. Vou trabalhar com essa CPU, ele abre esse pacote. Então, quem está usando acha que é uma coisa só. Mas, na verdade, não é, tá, gente? São dois softwares diferentes. Professor, Preciso me preocupar com isso? Não. É transparente para quem vai usar. Mas são duas coisas diferentes, tá? Diga. Agora, o estúdio, se eu tiver aqui o estúdio, é garantido ele abrir a 5571? Se você tiver com o estúdio, sim. Com certeza. Não é garantido abrir a 5563. Uhum. É o contrário, entendeu? Uhum. Você tem que ter o firmware instalado da 5563. A da 71, com certeza. Agora, quando eu abro aqui, eu tenho um estúdio aqui, quando eu abro aqui um novo projeto, as opções, aí tem aqui Control Logic 5570, mas as opções que tem, não tem nenhum 5570, aí tem 1756, L7 e 1S, você vai explicar ainda, né, isso aí? Sim, vou chegar lá. Mas a princípio agora, só para vocês poderem entender, né, que existe um monte de tipos de CPUs e que em função desse número aqui que eu circulei aqui em amarelo, né, que eu grifei, sim. vai te dizer qual software você tem que usar, se é o Studio ou se é a versão anterior do Studio. Mas eu tenho os dois. Então, provavelmente você vai ter os dois softwares na tua máquina ainda. Outra coisa, né?
já que estou falando aqui, estou me adiantando um pouco. Eu tenho aqui uma CPU, comprei uma CPU nova agora, tá? Ela veio, uma nova que eu digo, modelo 5563 aqui, tá? Comprei uma CPU 5563 e ele está me falando, olha, o firmware dela é 20. Aí eu abro o meu software, só tem até o 18. Não tenho nem o 19 nem o 20 instalado. Eu consigo programar essa CPU? Não. Não consigo programar a CPU. Então, o firmware que vem na CPU, eu tenho que ter também instalado na máquina. Bom, mas e aí, o que eu faço? Você tem duas opções. A primeira, que seria a ideal, instala o firmware. Se você tem um pacote de software, né, e é original, com certeza, basta você entrar no site da Rockwell, você tem um código lá que você tem direito a baixar os softwares, isso faz parte do contrato do software quando você compra, ele te fornece um código. Se você não tem, corre atrás de quem comprou, que isso deve estar junto com o pacote que veio junto, né, com a nota fiscal e etc. E com esse código você entra no site da Rockwell e baixa qualquer versão de firmware, instala, não tem nenhuma restrição em relação a isso, é só instalar. É simples, inclusive, um arquivo pequeno. Agora imagina, não, mas eu não tenho aqui, não tem como baixar, não tenho. Aí você pode fazer o contrário, né? Em vez de você instalar a versão 20 no teu software, você faz um downgrade no teu hardware e volta para 18. Isso é possível fazer de uma forma bem simples também. Então, você pode ou comprar o software, né, adquirir aí, comprar que eu digo é que você já vai ter o software, na verdade, né? Baixar o firmware ideal, ou ao contrário, você mantém o que você tem e faz um downgrade na CPU. Tudo isso é através do software, é simples, eu vou mostrar para vocês, mas tem que ser o mesmo, é aí que eu quero chegar, tá? Então a Rockwell, todo mundo reclama isso desde quando eu conheço o Rockwell, é o lance do firmware. Imagina, eu tenho, sei lá, 10 CPUs na minha fábrica funcionando. O que pode acontecer é que cada CPU dessa aqui, apesar de ser o mesmo modelo, elas estarem com firmwares diferentes. Ah, essa aqui é o firmware 16, 17, 18, 20, 17, 16, 19, tudo está funcionando. Aí você fala assim, ih, queimou essa aqui. Não é simplesmente pegar uma CPU que está no estoque e trocar. É porque se eu for pegar uma CPU que está no estoque e trocar, o firmware pode ser diferente. Vai funcionar? Não. E como é que eu sei? Na hora que eu for transferir o programa para a CPU, ele vai falar: olha, essa CPU que você está usando, o firmware é diferente. E aí, se você já tiver tudo instalado, ele vai falar para você: olha, quer que eu faça upgrade na sua CPU? Então tem que tomar cuidado, porque se ela é uma 17, por exemplo, e eu colocar uma CPU que é 20, ele vai falar: quer que eu faça upgrade? Se eu apertar sim, a CPU vai virar 20. Ah, mas isso é um problema? Não sei, né? A máquina está rodando há 10 anos lá. Você vai lá e troca a versão de firmware da CPU. Eu não posso afirmar para vocês que a troca de firmware não vai acarretar em nenhum problema de execução. Porque são firmwares diferentes. Né? Se são diferentes, tem coisas diferentes. Então, o que é sugerido é: você quer atualizar o firmware de uma CPU? Então, tenha duas. Você mantém uma com a original, atualiza a outra, bota para rodar. Deu algum problema? Você volta para a outra imediatamente. É para dar problema? Não, mas ninguém consegue garantir, ninguém, nem a Rockwell faz isso, que se você trocar a versão de um firmware, você não vai ter problema. Então fiquem só atentos, né, sempre que vocês tiverem que fazer substituição de CPU, que às vezes o pessoal fala, mas isso não acontece. Tomara que não, né? Mas se uma CPU queimar e tiver que trocar, tem que tomar um pouquinho de atenção, né? Ou seja, são casos bem específicos e raros de acontecer, mas sempre leiam tudo que aparece de informação na tela para não fazer besteira, tá? Vou mostrar isso aqui na prática como funciona para vocês também, tá? Diga. Pode falar. Eu vou chegar lá quando abrir o software, aí eu mostro. Tá? Porque, é, Planetário, bebê, agora. Planetário se lascou. Eu imaginei. cara, fechou teu microfone. Abre de novo aí, Léo. Leonardo, teu microfone fechou. Se você puder abrir de novo.
Agora eu tô. Você falou que você está usando outra máquina, né? Vamos ver, na hora que a gente for usar. A gente vai ter que ver a hora que a gente chegar no software, a gente vê, então. Mas você marcou bobeira, você podia ter me falado ontem, eu te ajudava. Ah, rapaz, aqui não tem horário, não. Aqui é tranquilo. Mas vamos ver. Mas, em último caso, você está aí com o VirtualBox, né? Ah, beleza. Não, a gente bota para rodar isso aí, não tem problema, não. Então, aqui, gente, só voltando agora aqui, que eu estendi aqui, eu fui explicar uma coisa, acabei me empolgando, mudei de assunto. É para se preocupar com o negócio de firmware? Não, tá, gente? Mas é preciso saber que existe essa diferença, tá? É só é um conhecimento mesmo. Você tem que saber que se você trocar uma CPU, pode acontecer de você não conseguir transferir o programa porque elas são diferentes. E aí, com certeza, se chegar nesse nível, você vai correr atrás de ajuda. A verdade é essa. Mas é bom saber que existe esse problema. Diga. Isso, ele te avisa. A partir do momento que você tentar fazer um download, ou até mesmo abrir o teu projeto que está pronto, né? Você vai ter que fazer download primeiro, não tem jeito, né? Se tentar fazer o download, ele vai te avisar. Eu vou pro... É. Isso, exatamente. É, tem que ter todas as versões de firmware, né? Não é exatamente do software. O software é o mesmo, mas você tem que instalar o firmware. Tá? Por exemplo, quando você abre o Step Set Manager, lá que você conhece agora aí bem, né? Quando você vai criar um projeto novo, ele tem lá CPU 315 2DP. Agora que você abre, ele tem 315 2DP, 2AG, 02, 03, 04, 05, 06. Isso são firmwares diferentes. Só que no Step Set, já vem todos ali. Você não corre o risco de não ter aquela CPU. Se lançar uma CPU nova, o software atualiza e aparece. No Rockwell, lançou a CPU nova, com firmware novo. Não aparece no software automaticamente. Não tem como você atualizar o software automaticamente, entendeu? Você tem que instalar esse novo equipamento. Essa é a diferença. O Siemens já vem mastigado. Tem versão de firmware diferente? Tem. Mas sempre vai estar lá. Então, é transparente. O do Rockwell tem essa coisa. Ih, o cara tem o software lá, mas tem a 17 e a CPU 18. Aí o cara abre o software e não tem a 18. Ou seja, tem que ser instalado na mão. Essa é a diferença. No Siemens você não instala nada. Se lançar um novo, você tem lá o update hardware lá, ele atualiza tudo sozinho e acabou. Eu vou mostrar aqui o que acontece quando o firmware está diferente, tá, gente? Não se preocupem não, tá? Eu vou fazer na prática aqui, para vocês poderem entender o que acontece. Aqui é mais para vocês poderem ter uma ideia do que realmente a parte teórica, né? Na parte prática, eu vou sempre mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Ó, vamos lá, voltando aqui que eu estava falando, né? Eu abri o parênteses para falar do set aqui, né? Ele falou que o sistema do CtrlLogix é modular, beleza, acabei de mostrar para vocês. E a CPU possui uma porta serial de programação. Só que na linha 7, que é a família mais nova aí, em vez da porta serial, eles colocaram uma porta USB. Aquela USB-B, se não me falha a memória, que é da impressora. Ou se você tiver um cabo de impressora, você conecta na CPU e programa a CPU sem problema algum, direto. Né? No caso da CPU 63, 61 e etc., eu não tenho a USB. Eu tenho exatamente isso aqui, ó, uma porta serial. Ih, mas eu tenho uma porta serial aí, e aí a Rockwell tem aquela mania, né, das linhas mais antigas aí. Ih, mas aí eu tenho que ter, por exemplo, um conversor. Eu ligo no PC, passa por uma caixinha, a caixinha converte para chegar na CPU. Não. Nas CPUs do CtrlLogix, né, do 5000, perdão, seja CtrlLogix ou Compact Logix, a porta é serial mesmo, é 232 aqui. Então, eu não preciso comprar, por exemplo, um adaptador. Eu monto um cabo. Aí no manual tem, é pino 2 e 3 e 5, né? 2 com 3, 3 com 2, 5 com 5, montou o cabo, você programa. Então, não preciso comprar nenhum equipamento para poder fazer
a programação. Eu uso um cabo comum. Isso se eu quiser usar a porta serial. Né? Por que se eu quiser usar a porta serial? Porque de cada 10 que tem um Conto-Logix, 9 tem isso aqui, né? Uma placa de rede Ethernet. E aí você programa em Ethernet, que nem está meu cabinho aqui forçando aqui, porque está apoiando toda a CPU nele aqui, né? Então eu tenho um cabo Ethernet comum, que aí eu programo a CPU em Ethernet, e aí é muito mais cômodo, muito mais fácil e principalmente muito mais rápido, né? Aqui é 232, nós estamos falando em 19.200, 38.400 no melhor dos casos, né? Aqui nós estamos falando em 100 megabits por segundo. Então você tem um puta de um equipamento desse aqui, né? Trabalhando em porta serial, digamos que é duro, né? Ah, mas acontece, lógico que acontece, né? Às vezes o cara não tem a necessidade de ter nada conectado na internet, o cara não compra uma placa dessa, né? Só que hoje também vale lembrar, né? Principalmente nessa linha que é porta serial, que os notebooks não têm mais porta serial também. Aí você vai ter que comprar aqueles adaptadores USB para serial, que aquilo lá é uma desgraça, né? A maioria dos micros cai toda hora a comunicação, os drivers não funcionam direito, o cara está usando VM, pior ainda, né? Então, vale a pena ter uma placa. Mas, puta, eu não tenho aqui e tal, é caro. Cara, a placa dessa aqui está hoje, né? Uma nova está em volta de 5, 6 mil reais. Usada, então, você compra por 1.500, 2 mil reais. Né? Então, vale a pena. Se o cara não tem uma placa Ethernet, vale a pena ter, porque o benefício de ter uma placa Ethernet é muito grande. Né? Aí você esquece a comunicação em serial. Que eu vou mostrar para vocês aqui também como faz, tá, gente? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Eu falei com vocês que essa parte da manhã é meio chatinha e eu vou falar para caramba ainda. O controlador trabalha com o conceito multitarefa. Isso aqui, de novo, já expliquei, mas é importante frisar, né? O Control-Logix, quando fala em conceito multitarefa, tem a ver com a parte de motion e a parte de drivers, né? Não que dentro da CPU é multitarefa. Não existe tabela pré-definida, isso aqui é importante, para quem conhece Siemens vai poder fazer uma comparação, né? O que significa isso? Não possui uma tabela de dados pré-definida. Vocês já devem ter ouvido falar de memória-imagem. Então, no caso da Siemens, toda vez que você executa, a CPU executa o programa, antes de ele executar o AB1, ele lê todas as entradas, guarda numa área de memória, aí ele escreve todo o programa, varre o programa, e vai escrevendo as saídas numa tabela de saídas. Quando termina o programa, ele pega o conteúdo da tabela e joga para a CPU. Então, ele lê as entradas no começo e atualiza as saídas no final. E o Rockwell, não existe isso. O Rockwell, a hora que você manda ler a entrada e escrever na saída, no momento que você leu a entrada e escreveu na saída, ele manda para o campo. É o jeito correto de se trabalhar? Com certeza não. Porque você poderia ter sinais de entrada sendo diferentes, o mesmo sinal, dentro da mesma varredura. Isso pode, para quem desenvolve um software, pode ser um problema grande, né? Imagina, na primeira linha o botão de emergência está desligado. Na metade do programa o botão de emergência está ligado. Só que já passou metade do programa. Eu não posso ter isso, né? Se o botão de emergência está ligado, ele tem que estar atuado para todo mundo, não para metade do programa. Então essa tabela não existe. Então o que significa isso? Que você teria que montar essa tabela manualmente. Até no manual da Rockwell, quando você começa a ler o manual, uma das primeiras coisas que ele falou, ensina a montar a tabela. Diga. André, é por isso que eu tenho um programa aqui, isso aí você acabou de tirar uma grande dúvida que eu tinha já. Eu vi um programa aqui, né, que eu dando manutenção, e no código eu vi uma mesma memória interna, o LAT e o UNLAT acionado ao mesmo tempo. Será que é isso? Tem a ver com isso? Essa tabela tem a ver com entradas e saídas, tá? Não necessariamente com memórias. Não, mas eu digo LAT e UNLAT de um tag interno, de um tag tipo base. Não, então, do tag interno não, porque o tag interno aí ele é igual ao da Siemens. Aí, na minha opinião, isso aí é erro do software, né? Você pode ligar e desligar sem problema algum. Aí não existe tabela de alocação de dados para memória. Nem no Siemens tem. Mas para entrada e saída, sim. Agora, se você está vendo lá a memória está ligando e desligando junto ao mesmo tempo, é mais pinta de software aí, de bugzinho do que outra coisa. Você vai tentar entender por que o cara está ligando e desligando ao mesmo tempo. Aí
Tem mais a ver com bug mesmo, sabe? Erro de lógica. Bom, continuando aqui, ó, vamos falar um pouco de hardware agora, né? Estou falando muito da parte estrutural de software, vamos falar um pouquinho de hardware. O ControlLogix, ele tem uma rede interna que chama-se ControlNet. É uma rede proprietária da Rockwell, só a Rockwell tem, tá? E o que acontece nessa rede ControlNet? É o chassi. Então, por que ele aceita qualquer posição de placa aqui no chassi? Ó? Porque para ele, internamente, a gente vai ver daqui a pouco, tem uma foto aí, aqui dentro do chassi tem um barramento assim, ó, que interliga o chassi inteiro. Então, quando você coloca uma placa no teu chassi aqui, ó, na verdade, ele é uma placa, uma posição na rede. Então, fala, você botou a placa aqui, ele fala, esse cara é um participante da rede. Botei uma outra placa aqui, ó, é um outro participante da rede. Então, essa rede ControlNet, que é interna da CPU, vocês vão aqui para a gente é transparente, né? O funcionamento, mas a gente precisa entender como funciona. Ele trata cada placa que eu coloco no meu rack como se fosse um participante de rede. Por isso, ele suporta que eu faça a ligação do jeito que eu quiser. Se eu botar a CPU no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não importa. Para ele, quando eu encaixar a CPU, é um participante de rede que foi conectado. Então, por essa forma, né, por isso que ele consegue fazer com que eu conecte, né, as placas no slot que eu quiser, na ordem que eu quiser. Porque ele considera que cada item que está no meu rack é um participante desse ControlNet. Ah, legal, eu preciso conhecer essa rede? Não, nem tenho que conhecer, tá? É interno. Mas é por isso que funciona, né? Porque ele trata cada placa como um participante dessa rede. Depois a gente vai ver, isso aqui é mais visto, na verdade, no curso avançado. No curso básico a gente não chega a trabalhar com isso, mas as CPUs trabalham com esse protocolo chamado produtor-consumidor. Né? E nas CPUs do 500, que é a antiga, em vez de ter esse produtor-consumidor, ele tinha uma instrução chamada message. Então, o que significa isso? O que mudou, né, no ControlLogix? Você cria um tag numa CPU e fala, olha, estou produzindo tag. Você vai na outra CPU e fala, eu vou consumir um tag. Você vai dar o nome e fazer a relação e eles vão trocar dados entre eles. Eu não preciso configurar nenhum bloco de função, não preciso configurar a placa de rede, nada disso. Eu crio dois tags, um em cada CPU. Uma eu falo, eu sou produtor, na outra eu falo, eu sou consumidor. Lógico que eu dou o nome de cada um deles aí, né, para ele saber quem é quem, e eles vão trocar dados entre si. Então, a troca de dados entre CPUs é muito simples, utilizando o ControlLogix. Essa ControlNet aqui ela é rápida, ela é 5 megabits por segundo para troca de dados, né, nesse barramento. Né? Então, ela tem alta performance de ponto a ponto e tem distância máxima de 500 metros. Você fala, pô, mas como assim distância? Você está falando que está tudo dentro do mesmo rack? Vamos lá. Eu tenho aqui meu rack, beleza, eu tenho aqui várias placas. Agora vamos imaginar, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas esses racks aqui eu tenho limite de placas que eu posso colocar, né? Então vocês vão ver que eu tenho 4 modelos de racks. Um com 4 placas, 10 placas, 13 e 17. Imagina que eu usei aqui a de 10 e encheu. Puta, mas eu tenho mais placa para colocar. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um outro rack aqui, ó, e vou colocar mais placas. E vou colocar aqui, né? Mais uma, duas, 3, 4. Eu vou enchendo de placa, beleza. E aí eu vou ter que fazer o quê? Interligar os dois racks. Então, vou botar uma plaquinha aqui, pode ser em qualquer slot, né? E vou fazer isso aqui, ó. Opa. Vou interligar os dois. Então, na verdade, essa interligação continua sendo o ControlNet. Então, eu expandi meu rack, não cabe mais aqui, comprei um rack novo, liguei um no outro e continua sendo o ControlNet. Então, do mesmo jeito que aqui eu tinha um barramento aqui dentro, né, que interliga todas as placas, eu tenho esse barramento aqui também. E aí esses dois barramentos estariam interligados através desse cabo. Por isso que ele está me dizendo aqui, ó, que eu tenho até 500 metros de distância. Então, eu tenho aqui, ó, 500 metros de distância entre dois racks. Ah, mas isso é muito usual? Não mais, né? Hoje nós temos a rede Ethernet IP. Então, aqui é um cabo coaxial, né, nessa rede. Então, hoje eu mudo, né? Eu esqueço isso aqui, monto aqui uma remotinha
IP, né? Sai de uma placa IP aqui, Ethernet, aí vai num switchzinho, desse switchzinho vai para cá. Tá? A forma de ligação hoje existem outras possibilidades, mas a expansão de hack é feita através da ControlNet. Então, é muito utilizado isso aqui quando, tá? Quando você está dentro do painel. Você abriu o painel, não coube as placas, o cara botou um hackzinho do lado, interligou e segue o jogo. Está fora do painel, aí hoje tem a rede IP da Rocco aí, que é o carro-chefe dela, né? Mas existe e posso fazer a ligação desse jeito. De ser usual ou não depende muito de quem está desenvolvendo, na verdade. Né? Pode chegar até 50 quilômetros aqui, né? Como diz aqui. O que mais que eu tenho aqui? Determinística, isso é importante, né? O que é uma rede determinística? É quando ela sabe quando os seus dados são transmitidos. Por exemplo, uma rede Ethernet TCP/IP comum, ela não é determinística. Você manda o dado para outro computador, para uma impressora, não importa para onde, e você não sabe se esse dado chegou ou não. Isso é não determinístico, né? Ou seja, você manda e seja o que Deus quiser. Ah, esse não chegou. Ah, eu fico mandando. Eu fico mandando, o cara do outro lado lá, quando recebeu, e vamos embora. Determinística não. Determinística você manda o dado, a estação recebe e te devolve a informação. Recebi o dado. Ou seja, se eu mandei o dado e não voltou, automaticamente eu sei que está com falha. Então, isso tudo é feito internamente pelo protocolo. Além de ser determinística, ela é repetitiva. Então, ela fica mandando enquanto o cara lá não retornar que recebeu. Ela não manda uma vez só e para, ela fica mandando. Aí tem esse modelo produtor e consumidor que eu comentei. Então, dá para trocar dados entre eles. É flexível, porque eu posso botar em qualquer slot. Faço substituição justamente por esse motivo. Já até mostrei como coloco e tiro uma placa, né? Existe a possibilidade de fazer redundância via cabo, então teria uma placa com 2 cabos. Então, se um cabo quebra, ele continua pelo outro. Existe a redundância por cabo. E suporta até 99 estações. 99 nós, né? Ou seja, eu posso expandir meu hack até 99 hacks. Por isso que a gente fala que o Control Logix dá para automatizar uma fábrica. Isso é verdade. Aí é só o acesso que ele usa, o algoritmo, né, que ele usa, é o CTDMA, é um algoritmo conhecido aí em redes de comunicação. Né? Então, é o mesmo algoritmo que ele usa no ControlNet, é o CTDMA. Isso aqui você pode escalonar, né, agendar, melhor dizendo, a tua comunicação. Então, isso aqui é tudo via software, você determina se ele vai ficar mandando, né, se ela é determinística e repetitiva, ou ela fica mandando até estourar um tempo. Estourou um tempo, ela para. Né? O padrão é agendado, né? Mas eu posso mudar. Então, isso aqui, gente, por isso que eu falei que é cansativo, porque para o usuário é transparente, tá? Você vai botar a placa lá, você nem sabe o que está acontecendo por trás. Mas é bom a gente entender como funciona, para se der algum problema, até entender o porquê dá o problema, né? Aí sim, agora o backplane. Então, se eu sacar todas as minhas placas que eu tenho aqui, ó, eu vou ter exatamente essa visão aí. O backplane nada mais é do que a parte do fundo, né, do meu hack. Então, dependendo de quantas peças eu posso ter, eu tenho aqui a quantidade de ranhuras a mais ou menos. Então, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é o mesmo que eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Então, esse cara aqui é a rede ControlNet, né? Então, ele está interligado a todo mundo por aqui. Por esse motivo que eu posso ligar em qualquer módulo aí, porque para ele cada placa é uma estação. Mesma coisa, produtor consumidor, posso ter vários controladores no chassi, também já falei. Agora é o chassi completo. Então, quando você compra o chassi, ele vem desse jeito, né? Essa parte aqui de metal aqui, que parece ele é bem frágil, aliás, é bem fácil de entortar isso aqui, porque ele é latão praticamente. E aí vem
divisória, digamos assim, e o backplane de fundo. Então, esse é o chassi. Quando você compra, ele vem inteiro. Assim. Aí nós temos 5 tipos de chassis, ó, de 4, 7, 10, 13 e 17 slots. Então, dependendo da tua configuração, você compra o tamanho mais adequado. Ah, mas eu tenho que ter 50 placas. Você vai ter que ou comprar um slot e ligar todo mundo em rede device net, internet IP, etc. Ou você vai ter vários chassis e interligar todos eles em controlnet. Aí precisa ver o que é melhor em termos de preço e solução, né? E aí nós temos as fontes. Aí a fonte ela é separada. Ela não vem junto com o chassi. Você tem que comprar o chassi e comprar a fonte. Essa fonte nós temos 2 modelos. Não redundantes, que é o normal aqui, que eu estou usando agora. Ou seja, eu ligo a fonte aqui em 220, 110 e vamos embora. Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui de alimentação da fonte, ó, desliguei, liguei, e a fonte se conecta com o meu chassi pelo backplane, lá no fundo, né? Quando você encaixa a fonte, ele tem uns pinos que alimentam todo o backplane aqui do meu rack. Então, essa fonte ela é encaixada no backplane, né? No meu chassi. Você encaixa no chassi, parafusa e ele alimenta interno. Então, tem redundância? Não. Pifou a fonte, derruba tudo. Eles fizeram um estudo que... Professor, Oi, pode essa falar? fonte aí, professor, Pode falar. essa fonte aí, ela é a mesma para toda a linha, para qualquer equipamento Control Logic? Não, só pro Control... pro Control Logic, sim. Mas não pro Compact, tá? Uhum. E o Compact, a do Compact também é assim, a parte? Não, a do Compact eu acho que é tudo junto. Uhum. A linha do Compact é totalmente diferente disso que eu estou explicando, porque os módulos são mais compactos, tal, então tem uma linha de raciocínio parecida com essa, mas fisicamente eles são diferentes, tá? Entendi. E aí, nas que são redundantes aqui, gente, o que acontece, tá? É um pouquinho diferente aqui o desenho, deixa eu até fazer aqui o desenho aqui. Aliás, cadê meu desenho aqui? Opa, achei. Vou apagar a tela aqui. Bom, vamos lá. No caso da fonte redundante, é assim: você tem aqui o chassi, você vai encaixar a tua fonte aqui. Só que, na verdade, a fonte está fora. Então, tem a fonte A e fonte B. Aí sim, elas estão alimentadas aqui pela rede, né? E aí, essa fonte A, ela fornece aqui a alimentação para o chassi. A fonte B também fornece para o chassi. Então, o cara que está conectado no chassi não é uma fonte, é um controlador de fonte. Chama controladora, né? E aí ele tem lá o A e o B. Então, ele está recebendo o sinal do A e recebendo o sinal do B. Então, por exemplo, liguei o sistema. Quem está alimentando tudo isso aqui no momento é o A. Então, ele fica lá vendo, né? O A está ok, o A alimenta o barramento. Se der uma pane nessa fonte aqui, por algum motivo ela cair, ele viu que o sinal aqui está fraco, ele assume agora o B. Então, a B agora está assumindo o chassi. Então, quem alimenta tudo é essa controladora. Ela recebe do A e do B, ela vê quem está com o sinal ativo e ela fornece para o barramento o sinal que está ativo. Quando o sinal falha, ele chaveia para o outro automaticamente. Então, tem essa possibilidade, né? Eles fizeram um estudo que parece que 75%, né, de todos os problemas que eles têm em termos de hardware, né, de parada, era em função das fontes. Por algum problema a fonte pifava, né, a fonte arriava, dependia muito da rede, né, ou seja, é muito mais fácil queimar uma fonte do que queimar uma CPU. Isso é estudo, né? Por isso que eles resolveram fazer essa parte de redundância de fonte. Ou seja, se o problema disso é 75%, você está reduzindo a sua chance de parar aí consideravelmente. Então, existe a possibilidade de trabalhar com fontes redundantes por esse motivo.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre CPU. Viramos para controladores aqui agora, tá? Tudo isso que eu estou explicando, gente, está na apostila bem detalhada, tá? Eu só estou dando uma pincelada aqui, né, para a gente poder falar sobre isso. Mas depois, se vocês quiserem ler na apostila, está mais detalhado, né? Então, ó, aqui é a parte mais interessante agora em termos de capacidade da CPU, né? Ele está me dizendo aqui que a CPU suporta, né, no total, uma quantidade de 128 mil entradas e saídas digitais e também até 4 mil sinais analógicos. Por isso, de novo, eu volto a dizer que esse cara consegue automatizar uma fábrica, né? Imagina você ter um sistema com 128 mil I/Os conectados numa única CPU. Hoje, em termos de conceito de automação, isso é um suicídio, né? Ou seja, imagina você ter uma planta inteira controlada por uma CPU, a CPU parou. Você para tudo, né? Então, hoje, né, a automação diz que você tem que ter várias CPUs, né? Ah, tem uma planta aqui que eu recebo matéria-prima, então tem uma CPU que controla o recebimento lá, liga a bomba, né, carrega os tanques. Eu tenho uma outra CPU só para transportar o produto. Eu tenho uma outra CPU para fazer a mistura do produto, né? Dosa no tanque, mistura. Tem uma outra CPU que cuida do armazenamento desse produto final e uma última CPU que alimenta as linhas, por exemplo. Então, se cair lá a CPU que alimenta a matéria-prima lá no começo, e eu estou com todos os meus tanques cheios de matéria-prima, por que eu vou parar tudo, né? Segue o jogo, para só aquele pedacinho. Então, existe o conceito de colocar tudo numa CPU só. Conceito não, a capacidade existe. Mas pensando na prática, na automação, isso é menos comum, né? O pessoal tem medo hoje de fazer isso. Né? Mas isso prova que a CPU ela é realmente grande. Aí, de novo, né? Como agora eu estou falando de controlador, ele acaba repetindo algumas informações, né? Então, estou falando da CPU. Pode ser colocado em qualquer slot. Podem ter mais de um no mesmo rack. Isso aqui também eu já falei. Para eu me comunicar com a CPU, aí tem várias formas, vários protocolos. Eu posso usar o 232 que eu já mostrei para vocês. Né? Posso usar através de uma rede de DeviceNet, DH+, ControlNet, Internet IP. Ou seja, qualquer placa de rede que estiver conectada no meu chassi lá, no meu rack, eu chego na CPU. A ideia é essa. Aqui eu tenho uma foto dos LEDs da CPU, e aí eu prefiro, em vez de mostrar a foto, mostrar a câmera. Pode ver que essa CPU aqui é uma 5550. Então, é o modelo mais antigo que tinha, né? E aqui pode ver que não tem, aqui está vazio, ó, não tem nada aqui. Ó. Porque nessa versão de CPU não dava para fazer force de I/O. Então, se a gente pegar a atual aqui agora, que eu tenho, já mudou um pouquinho, quer ver? Ó? Deixa eu até tentar dar um zoom nesse cara aqui. Tô dormindo ainda não, né, gente? Aguenta aí. Prometo que eu estou no finalzinho já. Mas como eu falei, é importante, tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Tá um pouco o zoom, que aí eu consigo mostrar para vocês. Né? Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Nessa CPU que é a 5563, eu tenho alguns LEDs. Então, por exemplo, eu tenho aqui o LED RAM. Então, o fato de ele estar aceso significa que a CPU está funcionando, né? Ela está rodando. Ah, beleza, ela está funcionando. Tem um LED de stop? Não, não tem LED de stop. Então, como é que eu sei que a CPU está parada? Quando o LED apaga. O LED apagou, ela não está rodando mais. Essa é a ideia, né? O RAM está rodando, acende. A CPU está parado, apaga. Simples assim. Depois eu tenho o LED aqui, vamos por de baixo, vai primeiro. Force. A gente vai aprender aí durante a semana que eu consigo forçar uma entrada e uma saída. Ah, o botão quebrou lá, mas eu preciso apertar o botão para ligar a máquina, mas está quebrado. Aí tem cara que vem aqui, né? O olho até brilha. Tem uns caras que o olho até brilha. O cara abre aqui a tampinha, pega o jumperzinho lá, 2 fiozinhos, liga lá e pumba. Né? Fiz um force aqui manual através de um fio. Pô, não precisa fazer mais isso, né? Eu abro o software e falo, cara, aquele botão que não tem quebrou, eu vou lá e falo, ó, vai para um e acabou.
E a gente vai ver que aí o LED vai acender aqui, né, mostrando que está forçado, que tem alguma coisa forçada. Então, esse LED ele é meio que genérico. Acendeu, alguma coisa está forçada. Depois aqui, bateria. Ih, rapaz, bateria. Se está acesa é porque a bateria está fraca. E aí, no meu caso, realmente ela está fraca, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Essa CPUs tem bateria. Então, essa bateria, acendeu o LED, troca a bateria. Por quê? O programa ele fica armazenado na RAM da CPU. O que significa isso? Está na RAM. Se eu desligar a CPU aqui, a alimentação, a bateria segura o programa que está na RAM. Se eu desligar e tiver com a bateria fraca, eu vou perder o programa. Ou seja, a próxima vez que eu ligar, eu vou ter que transferir o programa de novo para a CPU. Consequentemente, eu posso ter perdido dados, né? Uma eventual receita, parâmetros de máquina. Provavelmente eu vou perder. Então, é sempre bom estar com a bateria ok. E eu não estou com a minha ok aqui. A minha realmente está fraca. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente vai aprender no curso que é bacana é detectar que a bateria está fraca via software. Eu consigo saber que a bateria está fraca, que a bateria está fraca via software, e eu gerar um alarme para fora, ligar uma saída para sinalizar que a bateria está fraca, mandar uma mensagem para um sistema de escada. Ou seja, eu consigo detectar e avisar. Porque se você não avisa que a bateria está fraca, o cara vai descobrir que ela está fraca quando acabar a força. E aí é tarde, né? O que mais que eu tenho aqui? Do lado direito agora, esse I/O. Pode ver que o meu está apagado agora, né? Por que ele está apagado? Porque eu estou sem programa na CPU. Não tem nada na CPU, então está apagado. Qual que é a ideia dele? Vocês vão ver que nós temos três possibilidades aqui. Isso eu vou poder mostrar quando a gente estiver criando o projeto efetivamente, né? Se está apagado, significa que não tem nada configurado. Beleza, está vazio. Se ele estiver piscando, aí eu tenho duas opções, tá? A primeira, eu configurei no meu software uma placa e essa placa não existe. Essa seria a primeira opção, né? Ou seja, você configurou, mas não existe. Ou eu esqueci de colocar a placa, ou ela simplesmente pifou, parou de funcionar. Então, o LED piscando aqui, ó, significa que você configurou, mas o que você configurou não corresponde. Ou seja, ou a placa não existe, ou a placa que eu coloquei no lugar é outro modelo. Você bateu o olho, está piscando, tem algum problema de placa. E a outro estado é ela ficar acesa direto, sem piscar. E aí significa que está tudo ok. Ou seja, todas as placas que eu tenho conectadas aqui, elas estão configuradas e os códigos batem. Então, apagado porque não tem nada, estou sem programa. Piscando é porque eu programei uma placa e ele não encontrou a placa. E acesa porque eu programei a placa e a placa está lá. Então, o ideal é que ela esteja acesa. Né? Se estiver piscando, tem algum problema. E aí o erro é genérico, né? Ou seja, eu não consigo simplesmente por esse LED saber quem está fora. Lógico que depois, né, quando tiver tudo ligado, vocês vão ver que tudo que está ok aqui funcionando, a placa vai estar com o ok aceso. Então, na placa que não tiver o ok aceso, está com problema também, né? Então, tudo é via LED aqui, né? Sempre tem um LEDzinho. Depois aqui o de baixo, 232, está escrito 232, aqui apesar que está bem ruim o zoom aqui, significa que alguém está conectado na porta 232 comunicando. Então, por exemplo, o cara pode estar com o programa aberto, vendo o bloco funcionar. Então, esse cara aqui vai ficar piscando, é o TXRX, né? Normalmente ele fica piscando, então você bateu o olho ali e fala, opa, alguém está comunicando com a CPU aqui. Se eu conectar uma IHM via serial, esse LED vai ficar piscando o tempo todo. E por último, esse OK aqui em relação à CPU, tá? Também tem três falhas aqui, três indicações. O LED verde significa que está tudo ok, ou seja, a CPU está funcionando sem problema algum. Se esse LED piscar em vermelho, significa que ela está parada com problema, com falha, que é uma falha recuperável. O que significa isso? Pode ser um erro de programa. Eu executei uma instrução inválida, a CPU entrou em stop, eu consigo recuperar. Como é que eu recupero? Eu tiro a linha que está errada lá e volta a funcionar. Agora, se ele estiver aceso direto, sem piscar, é manutenção. Significa que a CPU não está respondendo de acordo com ela deveria. Então, troca. Então, acendeu o LED aqui, ficou aceso, troca a CPU. Piscou,
tem algum problema, mas é problema recuperável, você não precisa trocar, é software. E está no ok, segue a vida aí que está tudo certo. Então, nós temos essas indicações de LEDs. E temos a chave, né? Essa chave aqui tem algumas posições importantes. Por exemplo, pode ver que eu tenho 3 posições aqui. Primeiro, vamos no RAM, aqui que é o normal. Joguei a CPU para RAM, pode ver, acendeu aqui Vou aumentar aqui. Acendeu o LED RAM, beleza, e está rodando. Só que pelo fato de ela estar na posição RAM, do jeito que eu coloquei aqui, eu consigo abrir o software. Opa, só um minutinho aqui, que o som está bem na minha cabeça aqui. Aí você atende, eles estão oferecendo produto funerário. Beleza, não quero, não chegou minha hora ainda não. Vamos lá. Então, ó, se eu deixar na posição RAM aqui, ó, eu abro o software, consigo ver o programa funcionar, né? Vejo o status, acompanho o funcionamento sem problema algum. Porém, eu não consigo fazer alteração. E tem um contato aqui aberto, era para ser fechado. Dançou. A chave na posição RAM é só de visualização. O software não consegue alterar. Bom, e aí? Eu preciso alterar o programa. Aí eu faço isso aqui, ó. Jogo para Remote. Pode ver que a CPU continua rodando, ó. Então agora ela está em RAM na posição Remote. Agora sim, eu posso abrir o software. Estou lá trabalhando com o software, então posso alterar o programa, transfiro normalmente, né? E a CPU continua funcionando aqui. E por último, o prog é o stop, tá, gente? Quando você joga para prog, é o que vai acontecer com o RAM. Caiu na hora. Ou seja, a CPU parou. Então, o modo prog garante que eu possa fazer qualquer tipo de alteração, seja física ou via software, e a CPU não vai funcionar. É uma segurança aí, né? Joguei para stop, ela não funciona. Então, se eu mantiver na posição prog, nem por software eu consigo fazer ela rodar, tá? Ou seja, é uma chave de segurança mesmo. Então, se eu voltar agora aqui, ó, ela está em stop, né? Ela tá apagado. Se eu passar para remote, ela continua apagado. Só que agora, o fato de estar em remote, eu posso fazer ela entrar em RAM lá pelo software. A gente vai aprender que tem um botão lá que fala, ó, joga para RAM. Então, eu posso, aí sim, decidir se vai para RAM ou stop via software. Ou seja, gente, o remote é a posição que você tem que deixar para poder comandar a CPU via software. Qualquer outra posição que tiver aqui, o software não comanda mais, tá? Então, posso deixar em RAM aqui, beleza, vai funcionar, mas eu não consigo alterar. Então, tem muitas empresas que o pessoal não pode ficar alterando o software, né? Tem lugares que, para o cara alterar um contatinho, tem que ter autorização, né? Tem que ter lá autorização, o porquê que está mexendo, principalmente empresas químicas, né, de farmacêuticas, no caso de nucleares também, aqui no eletronuclear é assim. Não é qualquer um que sai mexendo, tem que ter um porquê e autorização. Então, nesse caso, o pessoal mantém a chave em RAM, né? Para não correr o risco até de alguém alterar sem querer. Ah, mas o cara pode vir aqui e mudar a chave. Aí, então, você pode fazer assim, ó. Posso manter em RAM e sacar a chave. E aí ninguém mexe mais sem a chave. O cara tem que vir aqui e colocar a chave de novo. Aí você fala, porra, mas legal, e se eu perder essa chave? Cara, olha como é que é a chave. Não é nada demais. Tanto que, ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Eu tenho uma outra CPU aqui, ó, com chave também, ó. O que eu vou fazer? Eu vou sacar a chave desse aqui, ó. Vou voltar na minha outra CPU que eu estou mexendo agora aqui. É a mesma chave. Então, a ideia não é assim, putz, eu tirei a chave, não tenho a chave, dancei, perdi, nunca mais na vida vai funcionar. Vai. A ideia de proteção não é essa, né? De, ó, protegi aqui, a chave está guardada na minha gaveta, se alguém me mandar embora, está todo mundo ferrado, né? Não. Se eu pegar até uma chave de fenda, eu consigo fazer virar isso aqui. A ideia é que se o cara vê que está sem a chave aqui, a princípio não é para mexer, né? Opa, se está sem chave, eu preciso mudar. Antes de eu mudar, eu vou ter que perguntar para alguém, né? Por que está sem chave aqui, né? Um pouco mais prudente. Então, essa é a ideia. Então, ó, se eu passar para RAM e voltar para remote, ela está funcionando em remote. Se eu passar para prog, ela já parou o funcionamento, mas eu posso voltar para remote. Ó, funcionando em remote, parado em remote. E aí, estando em remote, aí eu posso fazer parar, funcionar,
via software. É assim que funciona a chave, tá? Essa hora no treinamento, todo mundo estaria mexendo na chave, né? Se fosse presencial. Aí todo mundo tira a chave, coloca a chave, vira para lá, vira para cá, né? Essa seria a ideia no curso presencial, digamos assim. Vamos lá, avançando aqui. Agora falando sobre entradas e saídas, tá? Então, ele usa, de novo, né, aquela tecnologia de produtor-consumidor, que dá para interligar os elementos de vários controladores, a gente vai aprender a fazer isso. Aí eu coloquei, né, aqui que um dos limitadores de quantidade, tá? Falando de quantidade de entradas e saídas, é a memória do CLP. Então não adianta eu ter, por exemplo, uma CPU que suporta usar 128 mil entradas e saídas, porém eu tenho lá, sei lá, 128K de programa. Jamais eu conseguiria usar 128 mil entradas e saídas se eu não tenho memória para escrever a lógica, né? Então, um dos limitadores das entradas e saídas é a quantidade de memória. Se eu tiver uma CPU com pouca memória, dancei. Mesmo que ela suporte 128 mil, eu não consigo usar 128 mil. O segundo fator é justamente o conceito de conexões. Eu já havia dito para vocês que são 250 conexões. Então, eu posso limitar por memória, mas posso limitar também por conexões. Né? O que mais que eu tenho aqui? Aí sim, né? Cada CPU tem aquele números de conexões que são permitidas. Aí eu comentei que a linha 6 são 250, a linha 7, 500. Não tem a varredura das entradas e saídas, o ciclo de leitura não tem nada a ver com a varredura do PLC. São coisas totalmente distintas. Está aqui até o desenho. Eu tenho um scan do programa e tenho um scan dos I/Os. Eles não são sincronizados, nem pode ser, né? Porque o tamanho do meu programa ele varia, né? Às vezes ele está em 5 milissegundos, 10, 15, 20, depende do tamanho. Já os I/Os ele é constante, né? A não ser que eu troque placas. Mas a partir do momento que você ligou o CLP lá com seus módulos, o tempo de leitura dos I/Os ele é igual, né? Ele dificilmente vai mudar. Então, eles não são sincronizados, né? Não pode ser sincronizado. Bom, vamos lá. Agora a parte de endereçamento. Essa é a parte interessante, porque aí, Paula, vou ser bem sincera, aqui muda em relação ao 500, tá? Uhum. Essa é a parte que tem diferença em relação ao 500. Então, como é que funciona o endereçamento aqui, gente? Ele é orientado ao seu slot. E vocês vão ver que eu não preciso, tudo que eu vou explicar para vocês agora, não se preocupem em decorar. O software vai me dar isso, tá? Mas a gente precisa entender. Então, sempre quando eu for fazer endereçamento, eu tenho que apontar primeiro para qual slot que eu estou trabalhando. Ou seja, eu tenho que dizer para ele se a placa está no slot 0, 1, 2, 3. Essa informação eu que vou falar para ele. E eu preciso dizer para ele também se está no meu rack central, né? O que é o rack central? Onde está a CPU, ou se é um rack de expansão. Todo rack central, né, ou seja, que a gente chama de central é onde está a CPU, o nome que é dado para esse rack é fixo, tá? Eu não consigo trocar. Chama-se local. Todo rack que tem a CPU, ele tem o nome de local. Quando eu coloco um rack novo de expansão, ou seja, só para colocar mais I/Os e não vai ter CPU, aí esse nome eu que dou. Aí eu posso chamar de expansão 1, remota 10, outro, você dá o nome que você quiser. Então, esse nome é possível com que eu coloque o que eu quiser. Porém, o principal chama-se local. Então, vocês vão ver. Não precisa se preocupar, como eu falei, de decorar, que isso aqui vai mostrar, tá? E aí funcionaria desse jeito agora. Deixa eu ver se aqui já está falando. O que está dizendo aqui só é o seguinte, cada placa está no slot, ok. O principal de tudo que está escrito aqui, ó, é que começa no slot 0. A minha primeira placa é no 0 e não no 1, tá? Tem gente que esquece que começa no 0, aí conta tudo errado, né? Então, a primeira placa é a 0. Agora sim, ó, eu tenho exatamente como funciona. Eu tenho que dar a localização, o slot, o tipo e o bit. Caramba, tudo isso faz parte da mesma... da sintaxe? Faz. Tudo isso aqui faz parte da sintaxe, tá? Então, vou dar o primeiro exemplo aqui, ó. Opa, eu quero ler aqui a placa que está no slot 2.
Então, eu digitaria local, 2 pontos, o número do slot, que é o 2, 2 pontos, o tipo. O tipo, vocês vão ver que eu tenho 2 tipos. O I para entrada e o O para saída. Input, output. O membro sempre vai ser data, que é fixo, para placas digitais, e o bit. Esse bit vai de 0 a 31. Você fala, puta merda, bicho, vou ter que decorar isso aí? Não. Como eu falei para vocês, quando eu for usar, ele vai me mostrar todas as placas que estão configuradas e ele vai me dar esse nome. Agora, se eu pegar um programa que está pronto, imagina assim, ó, o programa já está funcionando, está prontinho. O cara botou lá um contato aberto. E nesse contato aberto está escrito exatamente isso aqui, ó, local 2.7.o.data.10. Ou seja, eu preciso decorar isso aqui? Não, mas eu preciso entender, senão como é que eu vou saber o que é isso aqui, né? Então, eu tenho que saber que o local é o rack principal, esse aqui é o slot, esse aqui é o tipo, o O é porque é output, isso aqui é fixo na sintaxe, esse é o bit. Então, a gente precisa entender como funciona, mas, de novo, não precisa decorar, porque ele sempre vai trazer para a gente. Lá no anterior, puta, é diferente, né? Eu teria lá o I, o endereço, o endereço, tem a memória lá, o M7 para inteiro, o B para bit. Então, a parte de endereçamento do 500 para o 5000 é totalmente diferente, mudou tudo, 100%. Um outro exemplo aqui, ó, para saídas analógicas agora, tá? Então, no caso do digital, eu tenho sempre esse data fixo e o número do bit. No digital, ó, local, rack local, slot 7, placa de saída, aí mudou. Esse CH0 data aqui, ó, é fixo também, mas o 0 que está aqui, ó, justamente determina o canal. Opa, desculpa. Aqui não, né? Aqui. Então, esse 0 aqui determina se é o canal 0, canal 1, canal 2. Então, eu tenho o exemplo digital e o exemplo analógico. De novo, não precisa decorar, que isso aqui vai aparecer. E, por último, se é o... Oi. André, depois Pode de 2 falar. pontos aqui do 7 é um O, né? É um O ou é um 0? Para sair. Output. Aqui tá aparecendo um 0 aí. É, tudo bem, mas é O, tá? Não é 0 não, é O. Vai por mim, é O. E o outro exemplo que eu tenho aqui, ó, é se fosse uma remota. Então tem, ó, o nome agora não é mais local, tá vendo? É o nome que foi dado para a remota, lá para a expansão, né? Então a expansão chama R1, tá no slot 6, é uma entrada, e é o bit 0 daquela placa. Então é assim que funciona a parte de endereçamento. É simples, tá? Não é complicado, não. Mesmo porque a gente vai ver depois que o certo, né, é pegar tudo isso aqui, ó, e gerar um nome. Eu posso pegar tudo isso aqui, ó, local 2i data 0, isso aqui poderia ser, ó, sensor porta aberta. Acabou, morreu. Eu não preciso mais decorar, né, o endereço. E muito menos trabalhar com o endereço. Eu vou trabalhar com o nome do tag. Todo o equipamento vai ter um nome. Eu trabalho com o nome. Mas sempre tem aquele manezão lá, né, que não deu nome e usou o endereço direto. Sempre acontece de ter um cara que burla aí as boas práticas de desenvolvimento. Então, funciona também? Funciona. Então, aí eu tenho que entender como é que é. Mas a gente vai aprender que nós vamos dar nome para os caras. A gente não vai ficar digitando isso aqui, né? Não faz muito sentido. Conexões. Aí sim, finalmente chegamos às conexões aqui. A última parte da minha explicação. Então, como eu falei para vocês, a conexão são quantidades, né, que eu posso ter na CPU, é um limitador. Eu tenho 250 conexões para CPUs 6 e 500 para CPUs 7. Beleza. Agora, como é que funciona a conexão em si? Eu tenho primeiro conexão direta. Vamos lá, vou fazer um desenho agora aqui. Conexão direta, gente, funciona da seguinte forma. Você tem o seu rack principal aqui, aí você tem um monte de placas. Principal, quando eu falo principal, porque a CPU está aqui, tá? Não importa exatamente a posição, meio torto aqui, mas é mais para exemplificar. Então, imagina que a minha CPU, por exemplo, ela está aqui, ó. Não importa, né, o slot. Minha CPU está aqui. Então, nesse caso, como é que funciona? Cada plaquinha que eu colocar aqui, ele considera que é uma conexão. Então, ele vai contar. Então, se eu preencher todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já gastei 10 conexões. Porra, tem direito a 250.
Cara, 250 é placa que não acaba mais, né? Se você pegar 250 e multiplicar por 32 aqui, que é a capacidade de cada placa, cara, tem um bit que não acaba mais aqui. Aí fala, pô, mas você falou em 128 mil. 128 mil não dá com 250 conexões. Esse número não bate. Por quê? Essa é conexão direta. É o padrão. Cada placa é uma conexão. É assim que funciona. Depois, gente, a gente vai entrar nessa aqui, ó. Otimizado. Opa, vamos lá. O que é um hack otimizado? Que aí vocês vão entender de onde vai chegar aquele número ali em cima. Você tem um hack, que aí não tem a CPU nele, tá? Não é o hack central. Aí você faz assim, ó. Eu quero pegar esse hack aqui, ó, e colocar só módulos analógicos dentro dele. Vamos chegar aqui e falar, esse cara só vai ter placa analógica. Mais nada. Só que não tem a CPU, é um cara de expansão, né? Então, lógico que teria uma outra placa aqui para fazer essa conexão aqui entre eles, né? Eles vão ser interligados entre si aqui, beleza? ControlNet. Mas eu não tenho módulos digitais e nem CPU. Nesse caso, o que o sistema vai fazer automaticamente? Vai contar de novo aqui. Ó. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões. Aí ele fala, cara, é tudo analógico? Então, tudo isso aqui agora vai ter uma conexão só. Então, ao invés de ter 6, eu vou ter uma. Então, veja bem, ele vai considerar que tudo isso aqui é uma única conexão. Então, se eu tivesse um rack com 17 placas, que é o máximo que eu posso ter, uma é para a placa de comunicação, sobrariam 16. Ele ocuparia o lugar de uma conexão. Mas eu continuo tendo a quantidade de placas que eu quiser. Qual que é a ideia de ter uma conexão só? O que muda, né? Muda pelo seguinte, no rack que eu estou usando conexão direta, se essa placa aqui pifar, ele vai me indicar, olha, essa placa aqui pifou. Tá? Outra coisa que a gente vai ver que é possível fazer é que cada placa dessa aqui, na conexão direta, eu determino o tempo que ela vai se comunicar com a CPU. A CPU está aqui, né? Eu falo assim, olha, essa placa 5, eu quero trocar dados com a CPU a cada 15 milissegundos. A placa rápida aqui, né, digital. Essa placa 8 aqui, uma placa analógica, eu quero trocar dados a cada 200 milissegundos, porque a temperatura não muda toda hora. Então, você consegue determinar o tempo de atualização de cada placa individual. E ainda, de novo, deu uma pifou a placa, eu consigo saber que essa placa pifou. Nesse rack otimizado que virou uma conexão só, o que acontece? Tudo isso aqui vai ter um único tempo de atualização. Eu não tenho mais esse tempo individual. Por quê? Para ele é uma conexão. Então eu falo para ele, olha, vai atualizar tudo em 100 milissegundos. Beleza, 100 milissegundos. Ah, pifou uma placa agora aqui. Eu consigo saber qual é a placa pifou? Não. Ele vai falar assim, ó, pifou a conexão. Então, o CLP vai saber que existe um problema aqui. Qual o problema? Não sei, porque para ele é uma conexão só. Então, você economiza conexões, você aumenta a sua quantidade de I/O, porém, você acaba se limitando em algumas coisas também. Como, por exemplo, diagnóstico individual e o tempo individual. Vira tudo uma coisa só. Essa seria a diferença. Tá? E, por último, a gente poder parar para o café aqui, só para não perder o raciocínio aqui, gente. Eu tenho a conexão mista. O que significa a conexão mista? É as duas opções em uma só. Vou tentar fazer um desenho aqui embaixo de novo, para não estragar aqui. Então, na conexão mista, eu vou ter o rack, ok? Vou ter minhas placas aqui também do mesmo jeito. Vou botar um monte de placa aqui, ó. Beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte nesse caso. Uma parte desse rack aqui, ó, eu vou colocar como analógica. E a outra parte vai ser digital, em termos de tipos, né, de placa. Então, isso faz com que tudo que for analógica aqui, ele gaste uma conexão. Ok. E o que for digital ou placa de rede, não importa, né? Aí ele vai contar 2, 3, 4, 5, 6 conexões. Então, nesse rack, né, tudo que é analógico virou 1, e o que é digital ou demais placas, aí é individual. Ó, queimou uma placa aqui desse monte aqui. Eu sei que queimou uma placa desse monte. Aí, essa placa pifou. Ah, eu sei que foi essa placa. Ah, essa aqui está comunicando a cada 15 milissegundos, essa aqui a cada 45 milissegundos. E esse tanto aqui? 30.
Ou seja, no que é otimizado é uma coisa só. No que é direto, é individual. Então, nós temos 3 opções. O normal, no rack central, aí não tem como escolher, tá? No rack central todo mundo é direto. Nos racks de expansão, eu posso ter um rack só de analógico e consumir uma conexão, ou eu posso ter um rack misto. Metade dos analógicos eu crio uma conexão e a outra metade eu crio individual. Qual que é o padrão? Cara, o padrão é conexão direta. Mesmo porque a CPUs 6X aí, eu tenho 250 conexões. Então, só existiria a necessidade de partir para um rack otimizado ou para uma conexão mista se a minha configuração for maior que 250 placas. E cá entre nós, isso aqui é bem difícil de acontecer, né? Ter mais do que 250 placas. Porque nós estamos falando isso de rack, né, gente? Se eu falar, não, eu tenho aqui uma rede Ethernet, uma rede, né? Ethernet IP. Esse conceito todo conta aqui também? Não. Isso aqui é rede, né? Rede não tem conceito de conexão. Quando a gente fala em conexão, eu não posso esquecer que eu estou falando de rack, né? Do rack mesmo. Então, eu só tenho a necessidade de mudar o tipo de conexão se meu rack for ter mais de 250 placas. Por isso que eu volto a insistir que isso é muito difícil de acontecer. Com os conceitos que a gente tem de rede hoje, né? Ok? Deu para entender essa diferença? Lógico que tudo isso é configurável, né? Se eu montar minha configuração e não me preocupar com nada, já está pronto, é conexão direta. Não preciso fazer nada, já está lá, conexão direta. Cada placa vai ser individual, cada placa vai ter seu tempo, mas eu posso ter essas outras 2 opções. André, Pode falar. mas essa conexão otimizada é uma característica só do analógico. 100%, tem que ser 100% analógico. Ah, tá, ok. Se eu colocar uma placa digital ali, aí ele cai para a terceira opção, que seria a mista. Isso. Então, tudo que é analógico vira uma, e tudo que é digital é individual, tá? Entendi. No caso do digital, eu não consigo fazer ele otimizado. Entendi, perfeito. Beleza. Gente, vamos parar para o café, para não chegar muito perto do almoço. Nós temos 20 minutos de café, né, programado. Então, a partir de agora, são 10h06, voltamos 10h26. A gente continua, estou bem no finalzinho da explicação aqui, daqui a pouco a gente entra no software. Ok, até já. Até daqui a pouquinho, gente. Bom café.